Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, gente, eu sempre tive vontade e curiosidade para fazer essa receita e hoje eu decidi fazer e gravar aqui pro canal, tá certo? A minha tentativa hoje de receita é um iogurte caseiro, tá certo? E aqui eu tenho comigo esse iogurte Sabor e Vida. É um iogurte natural e integral, tá certo? Mas você pode estar fazendo com outro iogurte da sua preferência, tá? Esse foi o que encontrei aqui perto da minha casa. E eu vou fazer com ele mesmo, né? Se essa receita der certo, eu vou trazer aqui e fazer novamente com outros iogurtes mais cremosos e saborosos. Bem, gente, aqui eu tenho uma panela e eu coloquei 1 litro de água nessa panela e eu dissolvi o leite nela, tá? Eu não deixei esse leite ferver por completo, ele ficou nesse ponto até ele querer subir. E logo eu apaguei o fogo. Ficou desse jeito, tá? E aí você vai deixar esse leite descansar por um bom tempo, até você voltar nele e conseguir ficar com o dedo midinho uns 10 segundos, né? E sentir que a temperatura tá uma temperatura suportável de você conseguir ficar com esse dedo por 10 segundos, tá? Não tão quente, tá? Também não tão frio. E aqui eu peguei esse leite, eu vou colocar nessa vasilha, tá certo? Eu vou colocar nessa vasilha e aqui nós vamos fazer a nossa misturinha, tá? Eu peguei aqui outro recipiente, tá? E eu coloquei um pouquinho desse leite nele. E novamente eu venho com o meu iogurte, eu vou usar esse iogurte por inteiro, tá? Porque eu achei ele um pouco fininho e eu tenho medo da receita não dar certo se eu colocar só metade. Algumas pessoas colocam só a metade, mas aí eu vou colocar todo, tá? Vou diluir bem esse iogurte nessa porção de leite que eu coloquei e logo em seguida eu vou colocar essa misturinha dentro do meu leite por completo e vou misturar mais um pouco. Vejam aí, vou misturar bem esse leite. Vou colocar o restantezinho do iogurte que ficou na vasilha dele, né? E vou misturar mais um pouco. E aqui, gente, depois desse processo, depois de você misturar bem misturado, é preciso você tampar, colocar numa vasilha com uma tampa, tá? Se você tiver uma manta ou mesmo um pano de prato, eu vou colocar no pano de prato, vou amarrar bem, tá? Essa vasilha e vou colocar no meu micro-ondas. É necessário que você coloque num ambiente que fique bem quentinho. E aqui eu vou deixar descansar por 12 horas, tá? Você vai fazer desse jeito, olha só. Você vai tampar, como eu falei, né? E você vai envolver, enrolar uma toalha ou um pano de prato. E eu fiz dessa forma, tá bom? Vou colocar dentro do micro-ondas e vou deixar descansar por esse determinado tempo. Olha, já passou as 12 horas, tá? E ele ficou nessa consistência. Eu acredito que se tivesse sido outro iogurte mais cremoso, teria ficado bem mais consistente essa mistura. Mas ficou desse jeito, tá? E agora a gente vai tentar tirar o soro desse iogurte. Eu coloquei aqui um pano fino, um pano bem limpo, tá? Sobre essa mesma vasilha que eu já lavei, né? E vou usar ela novamente, olha só. Coloquei e eu vou coar, coar essa mistura, tá? Pro soro sair todinho. E quando acontece isso, quando a gente faz dessa forma, o iogurte ele tende a ficar mais cremoso ainda. Olha só como é que eu tô fazendo. Gente, lembrando que é a primeira vez que eu tô fazendo essa receita, tá? Eu cometi alguns errinhos aí, mas é dessa forma. E esse é o soro saindo, olha só. Olha o tanto que tem na vasilha. E como é a primeira vez que eu estou fazendo essa receita, a gente vai cometendo alguns errinhos. E aqui eu vou colocar novamente outro pano, ó, totalmente limpinho. E eu vou amarrar ao redor uma fita para segurar esse nosso pano, tá certo?
E vou colocar novamente para coar. Olha só como é que ficou. Eu espero que dê para vocês ver bem e entender essa receita. E quem aí já conhece, já fez essa receita, faz de uma maneira diferente, que fica bem mais gostoso, bem mais cremoso, pode estar dizendo aí nos comentários, tá bom? Que eu vou amar a sua diquinha também, tá certo? Então, eu tô fazendo dessa forma pro soro ele sair mais rápido, né? E aqui, eu vou colocando aos poucos, ó, essa mistura. E vou deixar um tempinho para esse soro sair por completo e o nosso iogurte ficar bem cremoso, que esse é o segredo, né? Tirar o soro por completo. E lembrando, gente, não joguem fora esse soro, tá? Ele vai ser útil pra gente para uma outra receita. Depois eu trago aqui e também mostro para vocês, tá? E tá aí, meninas, o truque que eu fiz pra tá segurando esse pano na vasilha, tá? Aqui eu já vou deixar descansando pra poder esse soro sair por completo. E depois de 3 horas, olha só como é que tá a consistência do nosso iogurte. Gente, esse iogurte ele pode ficar bem mais cremoso ainda, se você deixar descansar por mais tempo ainda. Se você escolher um iogurte de uma marca melhor, que seja mais cremosa, essa mistura pode ficar bem mais consistente, tá certo? Mas aqui já deu super certo, eu já amei e eu acredito que eu vou sim repetir essa receita. Vou fazer com outras marcas de iogurte, né? E eu já tô amando aqui o resultado. E, gente, eu vou colocar aqui nessa vasilha, tá certo? E agora eu vou levar pra geladeira. E na geladeira eu vou deixar mais 4, 5 horas. E olha só, gente, a quantidade de soro que saiu dessa nossa misturinha. Lembrando, gente, que não joguem fora esse soro, tá? Vocês guardem, que vai servir para outras receitas. E eu, por exemplo, vou trazer uma receita usando esse soro, tá? Eu vou guardar aqui nesse copo, ó, que já tinha um pouquinho. E vou colocar novamente e vou guardar na geladeira. E esse iogurte que eu fiz, gente, é um iogurte sem sabor. Então, se você quiser saborizar, você pode fazer no seu copo mesmo, né? O sabor que você desejar. Ou então, colocar na vasilha aí já saborizado, tá? Olha a consistência que ficou depois que eu levei pra geladeira. E aqui eu já vou fazer um iogurte do sabor da minha preferência, tá? Coloquei um pouquinho do nosso iogurte. E vou saborizar esse iogurte com aquele suco de pacotinho da marca Tang, tá? Eu vou colocar bem pouquinho mesmo, é só pra saborizar, não precisa ser muito, tá? E eu vou colocar um pouquinho de água também nessa mistura. E vou colocar também um pouquinho de açúcar, bem pouquinho mesmo, tá? O açúcar que a gente usa aqui é o açúcar demerara. E é um açúcar mais escuro e, porém, mais saudável, né? Vou colocar pouquinho mesmo, vou bater essa nossa mistura. E olha só a consistência, tô apaixonada por esse resultado, sério. Se com um iogurte dessa marca ficou nessa consistência, imagina aí com uma marca de qualidade melhor, né? Olha, vou acrescentar um pouquinho de açúcar, tá? E vou bater novamente essa nossa misturinha aqui, que é o nosso iogurte, né? Gente, fica muito saboroso. E o bom de você fazer assim sem sabor é que você pode fazer cada porção, uma porção de um sabor diferente. Você pode fazer de limão, de morango, de maracujá e de vários outros sabores. Experimentem, vale a pena e é muito, muito gostoso mesmo. E aproveitando aqui a oportunidade, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, tá bom? Ativa o sininho para você ser notificado assim que eu postar um novo vídeo. Curte, né, para dar uma força aí pro nosso canal. Comenta, me diga o que você achou dessa receita. Façam aí na sua casa, a criançada vai amar, eu lhe garanto. E os adultos também. É uma receita simples.
econômica e muito gostosa. Façam aí, que eu garanto que vocês vão amar, tá bom? E tá aí, esse é o nosso iogurte, ficou fino porque eu gosto mais fino mesmo. Vou colocar um limãozinho aqui para deixar essa nossa taça um pouquinho mais charmosa. Obrigada aí e até a próxima. Tchau!